Olá, galera, muito bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de filosofia, de forma específica no capítulo 16. Hoje, pessoal, nós vamos entender como é que é a política na prática dentro do cenário nacional. Então, na verdade, o capítulo 16 ele tem a preocupação de estudar a estrutura organizacional política do país, ou seja, como é que a política ela sai do seu âmbito teórico e forma um campo prático. Bom, quando falamos da Constituição Nacional, ela, enquanto conjunto de leis, ela define o Brasil enquanto uma república federativa. Isso quer dizer que nós vamos ter um poder presidencialista, ou seja, um chefe de Estado, um presidente, né, que emana, no caso, esse poder federal, né, esse aspecto da União. Contudo, o Brasil tem uma independência em relação aos seus estados, tanto que cada estado terá um conjunto de governadores que governam de acordo com um princípio de autonomia, mas prestam contas das suas ações, das suas práticas em relação à União. Vale destacar que existe um maior poder de decisão dentro da esfera federal, contudo, cada estado tem a incumbência de criar as suas leis. Quando falamos do Brasil, o Brasil ele coloca dentro de um campo prático o modelo da tripartição dos poderes proposto por Montesquieu, dentro da obra O Espírito das Leis. Então, o Brasil irá ter um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, ou seja, um poder que executa as leis, um poder que legislar, ou seja, cria as leis, e judiciário que julga as leis. Mas qual é esse âmbito no cenário nacional? Vale destacar que quando falamos do poder executivo, é ele o responsável por fazer a regulação do mercado, pela administração do país, pela gestão de recursos, e o chefe do poder executivo é o presidente. Hoje, querendo ou não, é o Bolsonaro. Agora, o poder judiciário é ele quem vai buscar formular o modelo eleitoral e as eleições, os documentos que serão utilizados para quem tem direito a votar. E um ponto que é destacado, nós temos aí, por exemplo, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ou seja, nós temos sempre uma sala de tribunais que irá estabelecer um julgamento das leis que são impostas no cenário do país. E o Poder Legislativo, ele tem a função de criar as leis. E é justamente por conta dessa função de criar as leis, nós podemos pegar aí o Senado, podemos pegar aí o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais. E aí é importante destacar que o Executivo também pode criar leis, mas de caráter provisório, cuja legitimação ela deve passar, a aprovação pelo Poder Legislativo. Então percebam que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles precisam estar andando de lado a lado dentro das suas práticas, Então um presidente não consegue governar e aprovar uma medida sem antes comunicar e avisar o Congresso, sem antes passar para a figura dos deputados. E os deputados não conseguem criar leis que sejam estas depois, posteriormente, sancionadas pela figura do presidente da República. Um ponto que eu quero destacar para vocês nessa diferenciação de presidencialismo para o parlamentarismo é que o Brasil ele tem o poder presidencialista, ou seja, um presidente é um poder centralizado. E aí quem toma as medidas enquanto chefe do executivo é a figura do presidente. Diferente, por exemplo, do sistema parlamentarista. Por quê, Vinícius? Porque no sistema parlamentarista, quem manda, na verdade, não é o presidente. O povo escolhe o parlamento escolhe um primeiro-ministro. No caso inglês, por exemplo, a rainha é apenas uma figura simbólica. Ela reina, mas não governa, tem o seu posto lá hereditário. Contudo, se nós formos parar para analisar, quem vai estar governando na Inglaterra será a figura do primeiro-ministro, que é escolhido dentro do parlamento. Perceba que é uma questão indireta, contudo, o povo escolhe esse parlamento. Então, esse primeiro-ministro foi um representante escolhido do povo. Só que de forma agora indireta. E os sistemas eleitorais? Nós temos dois tipos, o majoritário, que é sempre composto por uma maioria simples, temos o maior poder de representatividade e também de uma organização da sua governabilidade, e também temos o sistema proporcional, que a conquista de vagas está de acordo com a equivalência da quantidade de votação total segundo os partidos definidos. Sendo por conta disso,
Nós também vamos ter a figura da Câmara dos Deputados, que segue o modelo proporcional para cada estado, ou seja, nós temos um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70 de acordo com o estado, e a forma de representar o povo é uma forma de representação indireta. Eu quero destacar para vocês que o mandato, quando comparado ao Senado, é mais curto. Então, quando comparado ao Senado, nós pegamos a Câmara dos Deputados, são apenas 4 anos, contudo, o Senado são 8 anos a partir de um sistema majoritário, ou seja, cada estado irão ter 3 senadores que vão governar com 8 anos de mandato. Então perceba que essa diferenciação, além do sistema eleitoral diferenciado, enquanto que a Câmara dos Deputados segue o modelo proporcional e o majoritário e o Senado majoritário, o tempo de mandato de um senador, que é de 8 anos, é diferente quando comparado a de um deputado federal, que é apenas 4, né? E o quantitativo também é diferente. O mínimo de 8 deputados ao máximo de 70 por estado, e o majoritário, no caso, pensando a perspectiva do Senado, nós vamos ter 3 senadores com mandato de 8 anos, segundo o estado. Tá ok, pessoal? Grande abraço, espero que todos estejam bem.